Você já ouviu falar da ilusão do eu? A ilusão do eu é simplesmente a pessoa fingir quem ela não é, apenas para impressionar a outra pessoa. A pessoa na rua tem uma expressão de imponente, passa com o peito estufado, queixo levantado, sempre com aquela áurea de imponência. Mas atrás dessa máscara esconde uma pessoa fragilizada, uma pessoa que se preocupa com a opinião dos outros. Essa é a sociedade das máscaras, que todos têm a necessidade de estar se provando para os outros. E por essa razão que o indivíduo ele busca por validação externa o tempo todo. É uma pessoa que não consegue decidir qual roupa deve usar, pois o pensamento dela sempre está direcionado para o que os outros vão pensar. A pessoa compra uma roupa e vai buscar por essa validação. Se as pessoas ao seu redor dizem, ó, essa roupa não ficou boa em você, ela vai trocar, mesmo que ela tenha gostado. Por isso que eu digo que vivemos num período em que as pessoas são extremamente vaidosas, mas ao mesmo tempo vazias. Nesse vídeo eu quero trazer um contexto que vaidade, na filosofia de Nietzsche, é na realidade uma crítica. Eu vou começar o vídeo contando a história de Alberto. No final, vou trazer uma reflexão para complementar tudo. Alberto é um jovem de 22 anos. É um domingo à tarde, ele está em seu quarto. Ele já está cansado, ofegante, transpirando, porque ele está quase há 40 minutos tentando se decidir qual roupa usar. Depois de muito tempo, ele decide escolher uma calça jeans e uma camiseta azul de algodão. Essa camiseta ela está muito apertada nele, está desconfortável, está coçando, ele está transpirando muito porque é um dia quente. Ele olha para o espelho e diz, apesar de estar desconfortável, mas causará uma boa impressão. Então Alberto ele vai até a sua estante, pega um livro e coloca dentro da sua bolsa e sai. Caminhando pela rua, quando passa alguém, ele ajusta a postura, dá uma olhada para a pessoa e continua. Quando ele passa em frente das vitrines das lojas, ele para, não para conferir o produto, mas para olhar o seu reflexo no espelho. Ele olha o seu reflexo no espelho, dá mais uma ajustada, mexe no cabelo e vai. Ele se aproxima de uma lanchonete que está bastante movimentada. À medida que ele vai se aproximando dessa lanchonete, o coração dele vai acelerando, ele sente aquele peso no corpo, porque a lanchonete naquele dia está muito movimentada, porque vai ter um evento. Então, ele, quando chega próximo da lanchonete, ele caça um lugar, encontra uma mesa vazia. Ele se aproxima, puxa a cadeira e coloca a bolsa no lado. Ele se ajeita a postura, olha para os lados e pouco tempo depois chega a garçonete e diz, senhor, deseja alguma coisa? Ele olha para a atendente, meio nervoso, eu quero um açaí. Aí a atendente diz, eu não entendi, senhor. Ele diz, eu quero um açaí. Naquele momento, Alberto está muito desconfortável porque ele é uma pessoa tímida e naquele dia está muito movimentado. Então ele vai, abaixa o braço, pega um livro e coloca sobre a mesa, abre. Esse livro é um livro de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Ele começa a folhear o livro, começa a ler, ele olha para os lados, observa as pessoas ao redor, todo mundo bem arrumado. Ele tenta ler, mas ele tá tão nervoso que ele não consegue articular nenhum pensamento. Quando ele tenta retornar ao livro, tentar focar, surge um amigo.
esse amigo diz: Roberto, há quanto tempo, hein? Nossa, você realmente não muda, você continua bastante estudioso. Como eu gostaria de ser inteligente como você. Naquele momento, Alberto ele se sente muito feliz. Aquele estado que ele estava de nervosismo abre espaço para a alegria. Ele dá aquele sorriso de canto de rosto, de boca, olha pro amigo. Ah, você também é muito inteligente. Aí o amigo dele diz: Alberto, foi bom rever, mas agora eu tenho um compromisso muito ocupado. Mas continua firme na leitura, hein? Você é meu ídolo. O amigo vai embora. Mal o amigo dobra a esquina, aquela sensação que o Alberto tava de alegria simplesmente evapora. Sobra espaço apenas para o livro que está sobre a mesa e aquela sensação de, sabe, que a pessoa não está bem, está frustrada. Ele volta pro livro, continua a ler e é interrompido quando a garçonete chega. Senhor, aqui está seu açaí. Desculpe pela demora, porque hoje está muito movimentado. O Alberto ele pega o açaí, ele pega o livro, fecha, coloca dentro da bolsa e sai. Mas antes de sair, ele está em um estado de tão nervosismo, o ambiente está tão cheio, que ele simplesmente trava. Ele sente como se o corpo estivesse pesado. À medida que ele vai se distanciando daquele ambiente, ele volta a si. É como se aquele peso que estava nele tivesse sido removido. Ele chega em casa, coloca o açaí em cima da mesa, joga a bolsa de lado, vai para frente no espelho, liga a torneira do banheiro, lava o rosto, suspira, olha por frente do espelho. E o espelho reflete o que ele é, não quem ele gostaria de ser. E isso causa nele um vazio muito grande. Ele fecha a torneira, olha, continua olhando para o espelho com aquele olhar de vazio, simplesmente sai, deita na cama e dorme. Então, aqui termina a história de Alberto. Alberto, ele é uma pessoa que ele busca por validação. É uma pessoa, sim, muito inteligente, mas ele não se vê como inteligente se ele não ser reconhecido. Ele tem a necessidade de ser validado para se sentir alguém. Então, ele passou quase 40 minutos tentando se decidir qual roupa usar. No momento que ele escolheu uma roupa, aquela roupa estava muito desconfortável, mas ele abriu mão do conforto por causa da vaidade de querer impressionar os outros. Ele diz: essa roupa causa uma boa impressão, mesmo que eu tenha que sacrificar o conforto. E assim são as pessoas na nossa sociedade. As pessoas vivem de aparência, elas se vestem de forma extremamente desconfortável apenas porque causam uma boa impressão. A pessoa, se para cortar um cabelo, ela precisa da validação, porque se ela cortar o cabelo esse corte que ela fez, esse estilo dela não ser aprovado, ela simplesmente se desfaz. Por essa razão que quando a pessoa ela é diferente, ela tenta ser ela mesma, foge do padrão habitual, faz um corte diferente, essa pessoa é criticada e essa crítica vai fazer essa pessoa imediatamente voltar ao padrão. Então, o Alberto, ele tem essa síndrome de querer buscar por validação o tempo todo. Então, no momento em que ele está na lanchonete, tentando ler o livro, ele simplesmente está em um estado tão nervoso ali, que ele simplesmente não consegue articular os pensamentos. Ele está olhando para sua volta, analisando as pessoas e
com medo de qual será a reação das pessoas diante dele. Alberto, naquele ambiente, ele causa um contraste muito forte. Enquanto as pessoas estão ali bebendo, lanchando, mexendo na tela do celular, ele está lendo o livro. No momento que o amigo dele chega e diz: Alberto, você é inteligente, aquela sensação de nervosismo que ele estava inicialmente abre espaço para a alegria, porque ele foi reconhecido. Era justamente isso que ele queria causar naquele ambiente. Mesmo estando nervoso, ele levou o livro porque ele queria causar uma impressão para os outros que é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. Mas ele não precisava disso. Ele não precisava de levar um livro para aquele ambiente para poder causar uma boa impressão dos outros. Porque ele é inteligente, mas só que ele não se vê como inteligente. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tem essa necessidade de buscar o reconhecimento o tempo inteiro. No momento que ele sai da lanchonete e vai para casa e encara para o espelho, o que o espelho representa aqui? O espelho representa quem ele gostaria de ser. E o seu reflexo representa quem ele é. Uma pessoa frágil, uma pessoa de baixa autoestima, que quando sai para a rua coloca uma máscara de ser uma pessoa imponente, uma pessoa segura, mas a realidade é que é uma pessoa extremamente insegura. Nietzsche chamaria o Alberto de um espírito fraco. O espírito fraco não é denotando que em questões místicas, religiosas, mas em questões de caráter. A pessoa que tem um espírito fraco era justamente esse tipo de pessoa que ela precisa de validação externa para se sentir alguém. Alberto, ele é inteligente, mas se alguém não dizer para ele que ele é inteligente, ele simplesmente não se vê dessa forma. E assim está a nossa sociedade. Qualquer parte, qualquer lugar que você vai, as pessoas sempre estão ali mostrando ser uma pessoa imponente, uma pessoa segura. Mas será que ela é segura mesmo? Se essa pessoa ela fosse tão segura de si mesma, ela não se importava com a opinião dos outros sobre quem ela é. Ela simplesmente vai no salão, vai cortar o cabelo do jeito que ela quiser, não se importando com a opinião dos outros. Mas essa é a realidade hoje? Não é. As pessoas querem ser padrão. A pessoa se faz um corte de cabeça, aquele corte de cabelo não for aceito, ela muda. Ela sempre vai buscar pelas tendências. Quais as roupas que as pessoas estão usando, qual o estilo que está sendo mais usada. Então, a mulher simplesmente veste uma roupa, e se essa roupa as pessoas começarem a criticar, ela tira. Uma pessoa que ela é segura, ela não vai fazer as coisas, porque ela não vai deixar de fazer o que ela gosta, porque não teve aprovação, ela simplesmente vai fazer. Eu mesmo, é o meu exemplo. Eu, quando deixo a barba crescer, recebo crítica. Nossa, corta essa barba, tá parecendo um monte de bombril na cara. Nossa, corta esse cabelo, porque você usa esse monte de anel, parece macumba. O que isso significa para você? Eu digo, isso aqui não significa nada, eu gosto disso aqui porque eu gosto. Eu gosto da minha barba grande, não importa que você não goste, o importante é eu gostar. Isso é a pessoa ser segura de si, sabe? É a pessoa não permitir que os outros privem a sua liberdade de quem ela é. Porque no momento que eu corto a minha barba, mesmo eu estando gostando de estar com barba grande, para agradar os outros, eu deixo de ser eu para poder, deixo de ser quem sou eu, para poder buscar por validação dos outros. Eu não quero ser o que os outros desejam que eu seja, eu quero ser quem eu sou. Essa é a diferença da pessoa ser livre. Eu sou perfeito? Não. Tenho meus problemas? Não. Mas eu adotei uma filosofia em minha vida de ser eu. Se a barba tá grande, se eu gostei, eu vou continuar com barba grande mesmo que as pessoas criticam.
Então, vivemos uma sociedade de ilusão. Todo mundo quer dar uma de seguro, de imponente, mas uma primeira crítica já é o suficiente para destruir a pessoa emocionalmente. Então, por essa razão que vaidade, na filosofia de Nietzsche, é uma crítica. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.